Olá pessoal, meu nome é Adriana Santana, eu sou professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Eu ensino nos cursos de Rádio, TV e Internet, Jornalismo e Publicidade, e boa parte das minhas disciplinas está ligada à redação, a redação jornalística, ou redação para rádio, redação para os meios de comunicação, é essa praia na qual eu trabalho. É importante a gente atentar para alguns detalhes que fazem muita diferença. O texto do rádio, ele precisa ser ágil, mas ágil não quer dizer que a gente vá correr com esse texto, né? Mas um texto moroso, devagar, ele tende a ser incompatível com a própria velocidade do veículo radiofônico, né? Da mídia sonora, na verdade. Então a gente precisa imprimir um ritmo interessante, que não seja nem muito acelerado, porque senão as pessoas não vão entender, mas também não pode ser muito lento, porque torna o texto cansativo. Há outros detalhes que podem fazer diferença, como por exemplo, evitar frases muito longas. É muito importante o uso da pausa, o uso do ponto, e isso a gente já faz no próprio roteiro. Em rádio a gente costuma, para facilitar o entendimento, em vez de usar, por exemplo, vírgula ou ponto, a gente usa barras, que indicam o momento da gente pausar. Então a pausa no texto de rádio, ela é diferente da pausa gramatical, por exemplo, né? Na gramática a gente não separa, por exemplo, o sujeito, eu, do verbo vou fazer feira. No rádio a gente pode separar com o bar para dar uma entonação mais interessante, um ritmo mais interessante. Então é importante evitar esses períodos muito longos, porque o locutor vai se cansar e não vai conseguir passar a mensagem corretamente. De preferência usar períodos simples, verbos. A gente costuma utilizar mais verbos no presente, embora falando de coisas passadas, principalmente se for um texto noticioso, né? O presidente faz um pronunciamento, diz, informa e não informou e fez, porque o rádio ele é um veículo muito próximo às pessoas, ele traz essa ideia de proximidade. Então, não é que não se deva usar o passado, de forma alguma, mas pretende-se que o texto seja mais próximo, então a gente usa muito palavras no presente, expressões, verbos no presente, ordem direta das frases, né? Seguindo essa ideia da simplicidade. Evitar a voz passiva, né? Dizer de maneira mais simples. As pessoas vão fazer determinadas coisas ou não. Por exemplo, as pessoas foram ajudadas. Colocar uma ordem mais direta dos acontecimentos é mais simples. Evitar o uso de expressões muito fora do coloquial. O rádio ele pede coloquialidade, ele pede que a gente fale praticamente como a gente está falando nas ruas, né? O uso de expressões mais, talvez elitizadas ou mais complexas não combina muito, embora o texto seja complexo. O texto pode até ser erudito, mas a forma como ela é dita ela é mais simples, né? Para facilitar o entendimento. E há algumas dicas também de como a gente facilitar o entendimento. Por exemplo, se eu for falar sobre economia, eu posso arredondar alguns termos. Eu posso arredondar algumas cifras, em vez de falar 30,8 milhões, eu posso falar mais de 30 milhões, né? De melhor compreensão, de mais fácil compreensão. A gente tem que atentar muito também no momento que a gente vai escrever o roteiro. É uma dica muito boba, mas ela faz uma grande diferença. As pessoas costumam esquecer dessa dica, que é ler sempre o texto que se vai falar no rádio antes de gravar. Quando a gente lê em voz alta, e de preferência para outras pessoas, se for possível, vai mostrar muitas vezes o erro que a gente cometeu. E a maioria das vezes esse erro é escrever pensando no meio impresso e não para o meio sonoro. Então, evitar frases que se tornem muito truncadas ou de difícil locução, evitar algumas expressões que a gente chama de cacofonia, que é quando a gente junta uma palavra a outra e o som que elas produzem é outro completamente diferente do que a gente tinha imaginado. Então, os cacófatos devem ser evitados. No rádio, a gente deve evitar isso, a gente evita lendo também, previamente. Que o texto seja rimado, a não ser que seja o objetivo, fazer um texto rimado, mas soa bem estranho, bem falso mesmo, o texto que ele tem rima.
né? Fica estranho para os nossos ouvidos. E atentar muito para a língua vernácula, para a língua na qual a gente está escrevendo, no caso da gente o português. Não é porque a gente está no rádio que a gente vai esquecer completamente das regras gramaticais. Pelo contrário, aí é que essas regras devem se fazer mais presentes, porque escutadas, elas têm um peso negativo muito maior do que às vezes até lidas. Quando a gente escuta um erro crasso de concordância ou de regência, por exemplo, esse erro fica marcado, a gente fica escutando aquilo eternamente. Então a gente tem que ter muito cuidado, no caso da gente brasileira, com a língua portuguesa no momento que a gente vai falar e escrever. Há muito o que se dizer do texto para rádio, há muitos detalhes que a gente pode atentar, mas se for para dar uma dica assim, primordial, principal, é lembrar que a gente está escrevendo para pessoas que vão escutar, simplesmente escutar aquilo que a gente está falando. Então a gente tem que dar o maior número de informação possível, de maneira clara, de maneira concisa e de maneira respeitosa. O que é respeitar o ouvinte? O que é respeitar quem está escutando? Respeitar a inteligência das pessoas, né? A gente nem vai fazer um texto simplório, bobo, também a gente não vai fazer um texto extremamente elaborado que ninguém entenda. O objetivo da gente é informar e informar bem, utilizando bem as palavras, bem as expressões. E só para concluir o raciocínio, na dúvida entre informar mais e informar menos, é melhor que se informe mais. Se eu deixo aberto a informação, se eu deixo aberto a expressão e não explico o que é, isso vai ser bem complicado, porque as pessoas que vão estar escutando vão sentir a necessidade de entender aquilo que você disse. Se você diz uma expressão que não é usual, que não é corriqueira, que pouca gente entende, você tem o dever ético de explicar o que ela significa. Todo meio de comunicação, mas o rádio ainda mais. Pelo alcance que ele tem, né, o rádio chega a praticamente todos os locais. É um veículo de fácil disseminação, de fácil produção às vezes também. Então, como esse acesso é tão grande, você produtor do texto para rádio, a obrigação de explicar tudo aquilo que você está informando.